Olá, eu sou o pastor Lucas Prando e seja bem-vindo ao canal Instante com a Palavra. Esse é o segundo vídeo da série que estamos falando sobre crenças comuns e erradas sobre justificação. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo dessa série, que foi postado na semana passada, clica no card aqui em cima, assiste esse primeiro vídeo, depois você volta aqui para assistir esse aqui também. E não se esquece, abaixa um pouquinho a tela, clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, deixa o seu like também para sempre apoiar os conteúdos que são lançados aqui no canal. A terceira crença muito comum, mas errada sobre justificação é: Deus espera apenas que você faça o melhor que você pode. Essa é uma crença muito comum que está espalhada também em nossa cultura nos dias de hoje. As pessoas recebem a aprovação ou recompensas com base no seu trabalho ou no seu próprio esforço. Isso é chamado de meritocracia. Se alguém é considerado um trabalhador árduo à sua empresa, se alguém se esforça muito para alguma coisa, então espera-se que esses esforços sejam recompensados ou reconhecidos de alguma forma. É assim que funciona o sistema em nossa cultura. A nossa cultura preza pela meritocracia. Você recebe se você merece receber. Portanto, se é assim que funciona em nosso mundo, em nossa cultura, não seria razoável afirmar que é dessa forma que funciona no relacionamento com Deus também? A Escritura nos deixa claro que não. E um exemplo bastante claro para isso é a parábola dos trabalhadores da vinha. A parábola fala de um homem que é dono de suas próprias terras e sai de madrugada para contratar trabalhadores. Ele contrata esses trabalhadores e promete que ao final do dia ele recompensará o seu trabalho com 1 denário. Às 9 da manhã, o dono das terras sai para contratar mais trabalhadores e ele diz que o pagamento que ele irá fazer é um pagamento justo. Ao meio-dia e às 5 da tarde, o patrão faz a mesma coisa. No final do dia, no final do expediente, todos os trabalhadores foram chamados pelo patrão para receberem o seu salário, e os que começaram seu trabalho às 5 da tarde receberam o mesmo tanto que os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro, que começaram de madrugada o seu serviço. Irritados com o patrão, os trabalhadores que trabalharam o dia inteiro reclamaram pelo fato de o dono das terras ter igualado o pagamento dos que trabalharam o dia inteiro sofrendo a fadiga e o calor do sol, dos que ficaram apenas 1 hora trabalhando naquele dia. Então, o dono das terras diz assim: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou inveja porque eu sou bom? Ou seja, os primeiros trabalhadores reclamaram porque receberam o mesmo salário daqueles que foram contratados no fim do dia. E eles tentavam justificar a sua expectativa de receber mais dinheiro, dizendo que eles trabalharam por mais tempo e em condições mais difíceis que aqueles outros. O homem da parábola mostra que o reino de Deus não é uma meritocracia quando ele diz: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? O dono das terras age com base no princípio de que as terras são dele. O dinheiro do trabalho é dele e ele faz com essas coisas o que ele quer. Por isso, ele pode pagar o salário que ele quiser para os trabalhadores. O apóstolo Paulo também deixa esse ensinamento bastante claro na sua carta aos Romanos, no capítulo 9, quando ele diz o seguinte: que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Deus escolhe ter misericórdia daqueles que Ele escolhe ter misericórdia. E nenhum mérito humano influencia Deus. Na justificação pela fé não há méritos humanos. Justificação não é sobre o que nós fazemos de melhor, é somente sobre o que Deus faz. A quarta e última crença comum, mas errada, sobre justificação é a seguinte: eu acredito no que a minha igreja ensina. Em uma carta escrita por volta do ano de 1532, 1533, que tratava algumas coisas a respeito do ensino da Santa Ceia, Lutero conta a história de um mineiro e de um médico erudito. E a história é a seguinte: um médico erudito conheceu um mineiro de carvão e, por simpatia do pobre leigo, perguntou: meu bom homem, o que você acredita? E o mineiro de carvão respondeu: eu acredito no que a minha igreja acredita. E o médico então perguntou: mas o que a sua igreja acredita? E o mineiro de carvão respondeu: a minha igreja acredita no que eu acredito. Mais tarde, quando esse médico estava para morrer, estava no leito de morte, já totalmente perturbado, não tendo onde se agarrar, não tendo consolo, no desespero total ele diz assim: agora eu acredito no que aquele mineiro de carvão acredita. Vejam,
nem o mineiro, nem o médico sabiam no que estavam acreditando. Eles meramente aceitavam intelectualmente o que a igreja diz. Essa é uma confiança puramente intelectual. Mas será que é isso que a Escritura nos ensina a respeito de confiar em Deus? Em nossa cultura existe um entendimento errado do que é acreditar. Em nossa cultura, a palavra, o termo acreditar, está mais ligado a pensar ou ter uma opinião a respeito. É aquela velha máxima de, eu acredito que seja isso. Dessa forma, a ideia do que é confiança se perde totalmente. Acreditar em algo dessa forma que é proposta pela nossa cultura é muito mais uma repetição de conhecimentos e experiências pessoais do que realmente confiança nas promessas de Deus. Porque apenas acreditar na existência de Jesus, apenas acreditar na existência de Deus, não é sinônimo de confiar nele. O apóstolo Paulo registra na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9 e 10, quais são as coisas que uma pessoa precisa acreditar para ser justificada. Ele escreve: se com tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Um outro exemplo interessante é quando o apóstolo Paulo cita Gênesis 15, a história de Abraão. Paulo também cita essa história no livro de Romanos. Ele escreve o seguinte: que diremos então a respeito de Abraão, nosso pai segundo a carne? O que foi que ele conseguiu? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois o que a Escritura diz? Ela diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ora, para quem trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Se nós olharmos para a história de Abraão, que está registrada lá no livro de Gênesis, capítulo 15, veremos que Abraão creu em Deus não somente de maneira intelectual. Abraão não creu em Deus porque conseguiu ouvir Deus ou conseguiu falar com ele. Não. Abraão creu na promessa de Deus. E a promessa de Deus é para que ele olhasse para o céu, contasse as estrelas do céu e assim ele veria o tamanho da posteridade que Deus o daria. Acreditar em fatos envolve apenas o intelecto, enquanto a crença no coração envolve a pessoa inteira. Um importante teólogo luterano certa vez escreveu em um livro o seguinte: a fé salvadora é essencialmente a confiança do coração nas promessas de Deus apresentadas no Evangelho. Acreditar que Deus é um só, acreditar que Jesus existiu ou acreditar no que a igreja diz, isso não é fé salvadora. Aliás, Tiago, em sua carta, no capítulo 2, versículo 19, escreve: você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Tanto os demônios como os cristãos concordam com a mesma verdade. Deus é um só. Mas a fé cristã é muito mais do que somente concordar com isso. Fé genuína é confiar em Deus e em suas graciosas promessas que são oferecidas a nós através de Cristo. E essa fé também se mostra no amor a Deus e ao próximo. E esse amor a Deus e ao próximo não está presente nos demônios. Lutero escreve o seguinte: pois uma fé sem amor não é suficiente. Ao contrário, não é fé de forma alguma, mas uma falsificação da fé. Assim como um rosto visto em um espelho não é um rosto real, mas apenas o reflexo de um rosto. É preciso que nós entendamos uma coisa muito importante. A mensagem que a igreja proclama não é simplesmente uma informação ou um dado. A igreja cristã anuncia Cristo e suas promessas. A promessa do Evangelho convida o ouvinte a confiar em Jesus e, como diz Paulo lá em Romanos, a invocar aquele que é o conteúdo dessa pregação. Invocar a Deus é adorar a Deus. Esse é um ato de confiança sincero e é capacitado pelo Espírito. Isso é mais do que simplesmente concordar intelectualmente com o que é dito na igreja. Fé é confiança sincera em Deus e em suas promessas. Confiança no fato de que o sofrimento e a morte de Cristo pertencem a nós pela fé. Por isso, para concluir essa série de vídeos, eu preciso dizer para você: justificação pela fé não é confiar em si mesmo. Não é confiar em possíveis sinais de que nós somos aprovados por Deus. Tampouco é pensar que justificação é eu fazer o melhor para que assim Deus possa me amar. Justificação não é aceitar intelectualmente o que a igreja diz. Justificação pela fé é confiar no objeto certo: Jesus. Confiar nas promessas que Deus,
em Cristo fez ao seu povo. Ser justificado pela fé é receber das mãos do próprio Deus as dádivas conquistadas por Cristo em sua obra completa. Lutero compara isso a um casamento. Cristo é o noivo, a igreja, a noiva. E ele escreve que, pela fé, o viver, fazer e falar de Cristo, seu sofrimento e sua morte, são meus tanto como se eu tivesse vivido, feito, falado, sofrido e morrido como ele. Assim como um noivo possui tudo o que é de sua noiva, e ela tudo o que é dele, pois os dois têm todas as coisas em comum, porque são uma só carne. Então Cristo e a igreja são um Espírito. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa pequena série de 2 vídeos aqui no canal. E se você gostou, eu te peço mais uma vez, se inscreve no canal aqui embaixo, clica no botãozinho vermelho, também deixe seu like para apoiar esse conteúdo. Compartilha com as pessoas que você conhece para que elas também possam ouvir a mensagem da justificação pela fé em Cristo Jesus. Desejo a todos vocês as mais ricas bênçãos de Deus e até a próxima. Tchau, tchau.